O afastamento de um senador da República por causa de falcatruas é inédito no Brasil. Boa notícia. Boa mesmo. E o bolso do contribuinte agradece. Mas ainda tem muita gente poderosa que merece uma bela investigação. Esta semana o Fantástico esteve no Amapá. É um escândalo. Eu considero que o esquema de corrupção existente na Assembleia Legislativa do Amapá é o maior que já se teve notícia no país. Quem afirma é o deputado Randolfo Rodrigues. Ele denunciou a atuação de mafiosos em Macapá. Foi ameaçado, anda escoltado por seguranças. Pediu ao governador e conseguiu que uma comissão da CPI em abril. A comissão descobriu indícios da participação de autoridades no comércio de drogas. Vamos aos personagens dessa história. O deputado Fran Júnior é o presidente da Assembleia. Tem uma fazenda onde começou a construir uma pista de pouso. A primeira parcela da obra custou R$144 mil. E o que é espantoso, o serviço foi pago com 4 cheques da Assembleia Legislativa assinados por ele mesmo, o presidente. Com certeza eu tenho que afirmar que ela não foi paga com recurso público. Mas, deputado, os cheques levam a sua assinatura. Os cheques, no caso, eram roubados. Muito curioso. Os cheques roubados na Assembleia serviram para pagar as contas do presidente da Assembleia. Essa história não bate, deputado. Eu quero acreditar que isso tenha sido uma grande armação política no sentido de me desmoralizar como político, como presidente da casa e como parlamentar da Assembleia do Amapá. A CPI acredita que a tal pista de pouso seria usada para desembarcar drogas vindas do Suriname e da Guiana. Tem mais. A casa presidida por Fran Júnior é mal assombrada, cheia de fantasmas. Aqui trabalham 145 servidores, 360 assessores de gabinete. E existiam mais 1.445 assessores excedentes. Ou seja, existiam no gabinete de alguns deputados um número superior de assessores aos assessores legais. Só o presidente da Assembleia, se eu não me engano, tem 430 assessores a mais do que ele deveria legalmente ter. Nesta terça, às 10h40 da manhã, fomos conferir. Não encontramos ninguém nos gabinetes. No início desse ano, eu formalizei as denúncias que eu tinha contra o presidente da Assembleia, para a Assembleia Legislativa e para o Ministério Público do Estado. Mas algo muito estranho aconteceu. O presidente da Assembleia tinha, no início, 18 deputados, depois 13 deputados que concordavam com o afastamento do presidente da Assembleia. Depois ficaram só 5 nessa posição política e hoje só tem 3. Aqui vale a pena a gente dar uma paradinha nessa história para mostrar o que acontece nos bastidores da política. Quando estava na iminência de ser afastado, Fran Júnior acusou outros deputados. Esse outro cara aqui, deputado estadual Jorge Salomão, é irmão da presidente do Tribunal de Contas, também como traficante. Era bom botar. Tempo depois, Jorge Salomão já aparece como aliado do presidente. O deputado Jorge, segundo os exclusivos da casa, também está envolvido com narcodeputado. Fran Júnior tratou Salomão como narcotraficante, mas depois disse à reportagem do Fantástico que era um simples gracejo. Esta cena, registrada por um circuito interno de segurança, dá novas pistas de como Fran Júnior pode ter conseguido a adesão dos deputados. Alguns que não estão do meu lado por amizade poderão vir por dinheiro. Mas ainda há outros personagens importantes nessa história. Margarete Salomão é irmã do deputado Jorge Salomão, que você acabou de conhecer. Ela é também presidente do Tribunal de Contas do Estado. Pasme, nos últimos 3 anos, o tribunal investiu R$4 milhões em publicidade no Amapá Estado, que inclusive já fechou. O dono do jornal, Silvio Assis, e Margarete também são apontados pela CPI como integrantes da rede mafiosa. O corregedor-geral do Ministério Público no Amapá investigou essa negociação com o jornal e descobriu superfaturamento, né, de valores que foram pagos por serviços não prestados, né, e as notas que foram utilizadas para esse pagamento também foi constatado que essas são frias. Ele dizia que fazia, ela dizia que pagava. Ela ficava com dinheiro e ele lavava o dinheiro
surge do narcotráfico através dessa conjugação de esforços. Procuramos Margarete Salomão em casa e no tribunal. Nada feito. Ela não fala. O governador do Amapá, João Alberto Capiberibe, decidiu enfrentar os acusados de formar a máfia do narcotráfico. Resultado: a Assembleia reagiu, apresentou acusações e abriu um processo de impeachment contra o governador. Capiberibe tem o apoio de apenas 3 dos 24 deputados. A gente percebeu claramente que era quase que uma orquestra para que o governador tentasse envolver o governador no narcotráfico, e a gente conseguiu provar que não existia nenhum envolvimento do governador com o narcotráfico. Só existe crime organizado se tiver complacência do poder público. Sem isso não há crime organizado. Nós corremos o risco no Brasil de caminharmos na direção da Colômbia. Isso me assusta muito. Nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo de impeachment contra o governador Capiberibe na Assembleia Legislativa do Estado. A CPI do narcotráfico segue investigando a máfia que se instalou no Amapá. Truas é inédito no Brasil. Boa notícia. Boa mesmo. E o bolso do contribuinte agradece. Mas ainda tem muita gente poderosa que merece uma bela investigação. Esta semana o Fantástico esteve no Amapá. É um escândalo. Eu considero que o esquema de corrupção existente na Assembleia Legislativa do Amapá é o maior que já se teve notícia no país. Quem afirma é o deputado Randolfo Rodrigues. Ele denunciou a atuação de mafiosos em Macapá. Foi ameaçado, anda escoltado por seguranças. Pediu ao governador e conseguiu que uma comissão da CPI em abril. A comissão descobriu indícios da participação de autoridades no comércio de drogas. Vamos aos personagens dessa história. O deputado Fran Júnior é o presidente da Assembleia. Tem uma fazenda onde começou a construir uma pista de pouso. A primeira parcela da obra custou R$144 mil. E o que é espantoso, o serviço foi pago com 4 cheques da Assembleia Legislativa assinados por ele mesmo, o presidente. Com certeza eu tenho que afirmar que ela não foi paga com recurso público. Mas, deputado, os cheques levam a sua assinatura. Os cheques, no caso, eram roubados. Muito curioso. Os cheques roubados na Assembleia serviram para pagar as contas do presidente da Assembleia. Essa história não bate, deputado. Eu quero acreditar que isso tenha sido uma grande armação política no sentido de me desmoralizar como político, como presidente da casa e como parlamentar da Assembleia do Amapá. A CPI acredita que a tal pista de pouso seria usada para desembarcar drogas vindas do Suriname e da Guiana. Tem mais. A casa presidida por Fran Júnior é mal assombrada, cheia de fantasmas. Aqui trabalham 145 servidores, 360 assessores de gabinete. E existiam mais 1.445 assessores excedentes. Ou seja, existiam no gabinete de alguns deputados um número superior de assessores aos dos assessores legais. Só o presidente da Assembleia, se eu não me engano, tem 430 assessores a mais do que ele deveria legalmente ter. Nesta terça, às 10h40 da manhã, fomos conferir. Não encontramos ninguém nos gabinetes. No início desse ano, eu formalizei as denúncias que eu tinha contra o presidente da Assembleia, para a Assembleia Legislativa e para o Ministério Público do Estado. Mas algo muito estranho aconteceu. O presidente da Assembleia tinha, no início, 18 deputados, depois 13 deputados que concordavam com o afastamento do presidente da Assembleia. Depois ficaram só 5 nessa posição política e hoje só tem 3. Aqui vale a pena a gente dar uma paradinha nessa história para mostrar o que acontece nos bastidores da política. Quando estava na iminência de ser afastado, Fran Júnior acusou outros deputados. Esse outro cara aqui, deputado estadual Jorge Salomão, é irmão da presidente do Tribunal de Contas, também como traficante. Era bom botar. Tempo depois, Jorge Salomão já aparece como aliado do presidente. O deputado Jorge, segundo os exclusivos da casa, também está envolvido com narcodeputado. Fran Júnior tratou Salomão como narcotraficante, mas depois disse à reportagem do Fantástico que era um simples gracejo.
Esta cena, registrada por um circuito interno de segurança, dá novas pistas de como Fran Júnior pode ter conseguido a adesão dos deputados. Alguns que não estão do meu lado por amizade poderão vir por dinheiro. Mas ainda há outros personagens importantes nessa história. Margarete Salomão é irmã do deputado Jorge Salomão, que você acabou de conhecer. Ela é também presidente do Tribunal de Contas do Estado. Pasme, nos últimos 3 anos, o tribunal investiu 4 milhões de reais em publicidade no Amapá Estado, que inclusive já fechou. O dono do jornal, Silvio Assis, e Margarete também são apontados pela CPI como integrantes da rede mafiosa. O corregedor-geral do Ministério Público no Amapá investigou essa negociação com o jornal e descobriu Superfaturamento, né? De valores que foram pagos por serviços não prestados, né? E as notas que foram utilizadas para esse pagamento também foi constatado que essas notas são frias. Ele dizia que fazia, ela dizia que pagava. Ela ficava com dinheiro e ele lavava o dinheiro sujo do narcotráfico através dessa conjugação de esforços. Procuramos Margarete Salomão em casa e no tribunal. Nada feito. Ela não fala. O governador do Amapá, João Alberto Capiberibe, decidiu enfrentar os acusados de formar a máfia do narcotráfico. Resultado: a Assembleia reagiu, apresentou acusações e abriu um processo de impeachment contra o governador. Capiberibe tem o apoio de apenas 3 dos 24 deputados. A gente percebeu claramente que era quase que uma orquestra para que o governador tentasse envolver o governador no narcotráfico. A gente conseguiu provar que não existia nenhum envolvimento do governador com o narcotráfico. Só existe crime organizado se tiver complacência do poder público. Sem isso não há crime organizado. Nós corremos o risco no Brasil de caminharmos na direção da Colômbia. Isso me assusta muito. Nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo de impeachment contra o governador Capiberibe na Assembleia Legislativa do Estado. A CPI do narcotráfico segue investigando a máfia que se instalou no Amapá. Em dia de folga no torneio de Wimbledon, o espetáculo